Um dos órgãos mais versáteis das plantas são as flores. Na verdade, toda e qualquer flor, ela é um monte de estruturas de folhas adaptadas. Essas estruturas podem ser basicamente adaptações de uma folha para pétalas ou sépalas, que são aquelas estruturas verdinhas que tem por baixo da flor, ou a parte colorida, chamativa e atrativa. Essas são pétalas e sépalas. As pétalas, as coloridas, as sépalas, aquelas que são verdinhas. Segundo, a gente pode ter tido ao longo do processo evolutivo grandes adaptações da estrutura das folhas para reproduzir, formando dois grupos de peças ou estruturas florais voltados para o processo reprodutivo, que são, primeiro, quando as folhas se adaptaram em carpelos, estruturas reprodutivas femininas, também chamadas de pistilos, e segundo, quando a gente teve folhas adaptadas para estames, que são as estruturas reprodutivas masculinas. Então, ao conjunto de todos os estames, a gente vai chamar de androceu ou aparelho reprodutor masculino. E ao conjunto de todos os pistilos ou carpelos, a gente vai chamar de gineceu ou aparelho reprodutor feminino. Nesse caso, eu posso ter flores que vão ser flores unissexuais, que significa flores que vão ter só o sexo masculino ou só o sexo feminino. Também posso ter flores que vão apresentar os dois sexos, o masculino e o feminino, chamadas flores dioicas ou bissexuais. Nesse caso, como o exemplo que nós temos aqui no quadro. Então, quando a gente pega e começa a falar só sobre a parte de pétalas e sépalas, ou seja, essas duas camadas de baixo, essas duas partes de baixo elas não são propriamente aquelas que vão reproduzir. Ajudam a reprodução, protegem a reprodução, mas não são aquelas que vão reproduzir de verdade. Então, é normal, é costumeiro que se diga o seguinte, que pétalas e sépalas, que são a camadinha aquela de folhinhas verdinhas que está por baixo, mais a parte colorida, que atrai os polinizadores, são chamados de verticilos florais estéreis, ou verticilos florais não reprodutivos, ou verticilos florais de proteção. Verticilo floral significa peça floral. Então, é uma peça floral que não tem a ver diretamente com o processo reprodutivo. Tem a ver principalmente com os processos de proteger as estruturas reprodutivas e também atrair polinizadores, mas não de fazer a relação sexual em si. Agora, nós também temos as duas outras estruturas, gineceu e androceu, que são o aparelho feminino e masculino. Nesse caso, esses dois aqui, que são as duas partes internas, as que estão guardadas no miolo da flor, ainda quando a flor está fechada na forma de um botão e depois ela desabrocha e abre. Nesse caso, essas estruturas que estão ali no meio, essas duas peças florais que estão ali dentro, são chamados de verticilos florais reprodutivos. Esses, sim, são aqueles, então, que são os grandes responsáveis por reproduzir, por fazer a descendência aparecer. Então, nesse caso, a parte gineceu é a parte mãe, a parte androceu é a parte pai, é da onde saem os gametas. Só que nesse caso, o que acaba acontecendo é que essas adaptações florais todas surgiram em função de mutações e do processo evolutivo. Então, é normal que a gente tenha hoje dois mecanismos reprodutivos mais básicos, que são, primeiro, a autopolinização ou autofecundação, que é quando a planta tem ela mesma que fazer fecundação. Nesse caso, quando acontece isso, gametas que saem dos estames, que é a parte macho, vão até a parte feminina e fecundam ali dentro da flor. Em geral, são flores mais fechadinhas. E essas flores, normalmente, tendo esse aspecto, elas acabam ela mesma fecundando. Diminui a variabilidade genética, mas garante uma reprodução sexuada. Quando acontece isso, o que não é muito popular assim, é um mecanismo alternativo para garantir que a planta consegue reproduzir. Segundo, nós podemos ter um outro mecanismo, que seria a fecundação cruzada, que acontece quando uma flor reproduz com outra flor da mesma planta ou de uma planta vizinha. Quando acontece isso, o grão de pólen vai ter que viajar da parte macho até a parte fêmea para poder fazer a fecundação. Então, pode ter esses dois mecanismos, a autofecundação ou a fecundação cruzada. Só que para acontecer esse processo de fecundação cruzada, o que acaba acontecendo é que nós precisamos entender melhor como é que funciona essas peças, essas estruturas da flor. Então, pegamos uma florzinha esquematizada aqui, desde o seu cabinho, do talinho dela, até as suas peças florais, cortadas longitudinalmente. Então, nós vamos analisar ela de baixo para cima. Primeiro, o talo, o cabo, aquele pedaço do galho onde brota a flor. Esse cabo é chamado de pedicelo ou pedúnculo.
Esse pedicelo ou pedúnculo é, na verdade, onde toda a estrutura da flor vai começar a brotar. Aí, na ponta desse caminho, na ponta do pedicelo, a gente tem uma estrutura chamada receptáculo floral. Ele é importante? Sim, muito importante, porque é basicamente em cima da estrutura dele que toda a flor vai ficar presa. E é baseado em onde essas estruturas estão presas que nós vamos saber se vai ser um fruto verdadeiro, um fruto falso, se tem pseudofruto mais fruto. Então, tudo depende da estrutura do receptáculo floral. E aí, em cima desse receptáculo começam a se fixar todas as peças florais. Então, acima do receptáculo, que é o apoio, nós vamos ter, primeiro, um conjunto de folhinhas bem pequenininhas que ficam pela parte de baixo. São verdinhas ainda, tem a mesma estrutura de uma folha, basicamente. Essas estruturas são chamadas de sépalas. Ao conjunto das sépalas, a gente dá o nome de cálice, porque forma uma estrutura formando tipo uma taça. Tá? Em cima do cálice vem a coroa, aquela parte que enfeita, aquela parte bonita, atrativa, chamativa, que tem cor, que tem cheiro, que tem textura agradável, às vezes tem desenhos que contornam e lembram um outro animal. Então, nesse caso aí, o que acaba acontecendo? Nesse caso, a parte da coroa, ou chamada corola, ela é formada pelas pétalas. Então, as pétalas tendem a ser coloridas, tendem a ser chamativas. Então, nesse caso, tem situações onde o número de pétalas é pequeno demais, e aí o que acaba acontecendo é que, sendo muito pequeno, ela precisa de um auxílio para atrair um polinizador. Então, muitas vezes, pétalas e sépalas acabam sendo idênticas. Se acontecer isso aí, nós vamos dizer que quando pétalas são iguais a sépalas, fisicamente, estruturalmente, só muda a posição, né? Quem está em cima, quem está embaixo. O conjunto de pétalas iguais a sépalas são chamadas de tépalas. Então, tépala é quando a gente vai ter sépala sendo igual a pétala, ou seja, coroa e corola, ou melhor, corola e cálice são exatamente idênticos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as tépalas, elas na verdade são um conjunto de peças todas iguais, que significa assim melhora para chamar a atenção dos animaizinhos que tem que vir ali para fazer a polinização. Então, quando a gente pega, por exemplo, começa a se referir tanto ao cálice quanto à corola, a gente, em vez de ficar falando cálice mais corola, a gente pode simplesmente chamar de perianto. Perianto é uma palavra, um termo que é utilizado para dizer quando a gente está falando dos dois ao mesmo tempo. Ah, o perianto das plantas é muito pequeno. Eles estão dizendo, pétalas e sépalas são muito pequenas. Agora, se a gente estiver falando de um perianto aonde existem sépalas iguais a pétalas, ou seja, quando são tépalas, aí o perianto pode ser chamado de perigônio. Se eu disser o perigônio da flor, eu estou dizendo as tépalas são tal coisa. Então, nesse caso, perianto é cálice mais corola. Perigônio é quando nós estamos falando do perianto, mas cálices são iguais às corolas. Ou seja, pétala é igual a sépala, sempre nós quando temos tépalas. Então, essas são as estruturas protetoras. Se eu for analisar separadamente, agora nós temos as partes reprodutivas. Então, primeiro, o androceu, que é a partezinha então dos estames, certo? Que é a parte então do aparelho reprodutor masculino. Sendo assim, o androceu é um conjunto de vários estames. Em geral, uma flor não tem um estame só, tem vários, normalmente muitos. E esses estames, para evitar a autofecundação, porque para planta, assim como para animal, não é muito legal fazer autofecundação, porque diminui demais a variabilidade e todo mundo começa a ficar geneticamente meio parecido demais. Então a ideia é justamente que a gente possa ter mais variabilidade genética. Então, existe uma diferença entre o tamanho do estame e o tamanho do carpelo. Em geral, o carpelo é mais alto, evitando que os grãos de pólen saltem daqui de baixo lá para cima. Essa diferença de tamanho é chamada de heterostilia. Caso aconteça isso, a gente vai ter então, se tiver uma flor assim que tem os dois aparelhos reprodutores, ou diferença de tamanho, que é uma possibilidade, ou então diferença de período de maturação sexual, que significa o seguinte, ou primeiro vai estar a parte macho, pronta para reproduzir, se acontecer isso a gente vai chamar de que significa primeiro, protandria, que significa primeiro androceu. Se por acaso, primeiro na flor, a parte feminina estiver apta para reproduzir, aí nós vamos chamar de protoginia, que vem do gineceu. Então, lembrar, né, de gineceu, ginecologista, certo? Então, nesse caso, quando a gente tem a protandria, primeiro fica a parte masculina pronta para reproduzir, quando for uma protogenia, primeiro a parte feminina fica pronta para reproduzir. Dessa maneira, evita que a mesma flor fique tentando fazer relação sexual
dentro dela mesma. Lembrando que sempre isso é uma desvantagem fazer reprodução dentro do mesmo grupo, porque diminui a variabilidade genética. Então, ao analisarmos separadamente gineceu e androceu, o gineceu é formado por carpelos ou pistilos, que é cada uma dessas estruturas do meio. Em geral, ele é mais alto para evitar a autofecundação. Então, olhando um por um, primeiro, estrutura dos estames do aparelho reprodutor masculino ou androceu. Quando a gente analisa primeiro o androceu, o que acaba acontecendo é que os estames, cada um desses aqui inteiro é um estame, eles são formados por 3 pedaços. Filete, o fiozinho aquele que segura as bolinhas. Segundo, as 2 bolinhas, cada uma delas é chamada de antera. Dentro dessa antera existe uma câmara, um buraco, chamado câmara polínica. É dentro dessa câmara polínica onde a gente vai ter a formação do grão de pólen. Em geral, essas anteras elas perdem as tampas ou abrem as janelas assim, por onde escoa o grão de pólen. Cada grão de pólen que se encontra lá dentro daquela câmara polínica, ele pode ser um grão de pólen que deve ser transportado para um animal ou que deve ser transportado pelo vento. Quando acontece isso, a estrutura dos grãos de pólen ela varia um pouquinho, tá? Então, só para finalizar as estruturas, além dos estames terem filete e anteras, eles também vão ter um ponto de conexão que junta o filete com as anteras, chamado de conectivo, tá? Então é só para grudar as anteras no filete. Sabendo disso, então, dentro da estrutura dos grãos de pólen tem 2 tipos de grão de pólen. Primeiro, um grão de pólen básico que pode ser transportado por um animal, pelo pelo do animal, pelas pernas do animal, pelas asas do inseto, né? Em qualquer bicho. Sendo assim, nesse caso, o grão de pólen ele é formado pelas seguintes camadas. De dentro para fora, 2 núcleos haploides. Um deles chamado núcleo vegetativo. Qual é o papel desse núcleo vegetativo? O papel dele é única e exclusivamente fazer o grão de pólen crescer um tubo polínico que faz a fecundação, que é quando esse grão de pólen chega até o estigma e aí tem que crescer até aqui embaixo. Esse tubo polínico, ele nasce a partir da degradação do núcleo vegetativo. Segundo, um núcleo reprodutivo, também chamado núcleo espermático. Esse núcleo reprodutivo e núcleo vegetativo tem conteúdos genéticos idênticos. Então, nesse caso aqui, o núcleo reprodutivo espermático é aquele que realmente é a célula gamética. É aquela célula que é responsável, o núcleo, na verdade, gamético, que é aquele responsável por fecundar aqui embaixo. Então, ele vai descer por aqui e chegar lá embaixo. Sendo assim, esses 2 núcleos, tem um que serve para fecundar e um que serve para garantir que o processo de fecundação vai acontecer. Então, o vegetativo forma aqui por dentro o tubo polínico e o reprodutivo é quem vai fecundar as células que estão lá dentro da parte feminina. Então, dali para fora, nós temos a membrana externa ali, aqui no meio esse espaço é citoplasma. A membrana inicial aqui chama-se intina, é a primeira membrana ou membrana plasmática. E por fora, a segunda parte chama-se exina. É uma membrana extra que tem para o lado de fora, que é justamente ela que gruda nos pelos dos animais. Então, quando tem essas ranhuras todas, é para aderir, para agarrar nas pernas das abelhas, no pelo dos morcegos, ou de algum ratinho, ou até mesmo nas asas do inseto qualquer. Então, essa é a estrutura de um grão de pólen que vai de carona com os animais. Segundo, nós temos um grão de pólen que pode ir de carona com o vento. Se acontecer isso aí, as estruturas são as mesmas. O núcleo reprodutivo, ou espermático, o núcleo vegetativo, ou núcleo de formação do tubo polínico, a intina e a exina. Só que aí na exina é normal aparecer expansões aladas. Caso aconteça isso aqui, é porque a gente tem um processo de polinização utilizando o vento. Então, em relação ao primeiro tipo de grão de pólen, esse segundo aqui, ele basicamente ele tem que ser muito seco, muito leve e normalmente ele é menor para poder voar com mais facilidade. Esse grão de pólen é aquele que normalmente causa, na maioria das pessoas, alergia no período da primavera. Só que aí, cuidado, porque em geral plantas que adotam o vento como mecanismo de transporte de pólen são flores que não apresentam essas cores chamativas e vivas. Se elas tivessem cores chamativas, vivas, cheiro, elas atrairiam o animal. E aí, atraindo esse animal, a gente teria então esse tipo de grão de pólen. Então, em geral, plantas que apresentam o vento como mecanismo de transporte de pólen são flores que não têm muito atrativo. São flores feias, sem cheiro, sem gosto, sem textura, sem uma cor vibrante, certo? Então, os outros mecanismos todos de transporte do pólen daqui, da parte macho, até aqui, a parte fêmea, são mecanismos
chamados de mecanismos de dispersão do pólen ou mecanismos de polinização, que podem acontecer pelo vento, chamado de anemofilia, pode acontecer por insetos, chamado de entomofilia, pode acontecer por morcegos, que é o que acontece nas bananeiras, por exemplo, chamado quiropterofilia, pode ser pela água, chamada de hidrofilia, poderia ser pelo homem, chamada de antropofilia, ou poderia ser por aves, chamada de ornitofilia, que é o caso que acontece com os beija-flores. Qualquer um desses é um mecanismo de polinização. Fazer sair da parte macho de uma flor e ir até a parte fêmea, até aqui em cima, na outra, garantindo que vai iniciar o processo reprodutivo. Então, essa é a estrutura masculina. A estrutura feminina é, na verdade, a estrutura responsável agora por desenvolver o resto do processo reprodutivo. Vamos dizer assim, entre aspas, é a parte que engravida e dá sequência do processo reprodutivo. Então, cada aparelho, cada estrutura de aparelho reprodutor feminino, chamada então de gineceu, é formada por um carpelo ou pistilo. Na verdade, tu pode ter flores que apresentam vários carpelos, pelo menos um, né? Quando é uma flor que tem pelo menos o sexo feminino. Se acontecer isso aí, o aparelho reprodutor feminino é formado de 3 partes, assim como era o masculino. Cada carpelo ou pistilo ele tem essa parte toda gordinha aqui, chamada de ovário. Lembrando, o ovário dá origem para o fruto, ele se transforma em fruto. Segundo, esse compridinho aqui, que é chamado de estilete, é por onde desce o tubo polínico. E aí a ponta, onde cai o grão de pólen da polinização e gruda ali em cima. Um ou mais grãos de pólen. Nesse caso, cada planta recebe o seu grão de pólen específico. Se vier um grão de pólen errado, não gruda, não fecunda, tá? Então, vem o grão de pólen, pousa ali no estigma. Então, o estigma é o nome do lugar onde cai o grão de pólen. Daí, caindo o grão de pólen ali em cima, o que vai acabar acontecendo é que esse grão de pólen que se estaciona aqui, ele começa o crescimento do tubo polínico lá para baixo. Esse tubo polínico vai ser formado pela degradação do núcleo vegetativo. Quando acontecer isso aqui, lá embaixo existe agora sim as partes internas do aparelho reprodutor feminino. Cada uma dessas estruturas aqui no meio, em vermelho, é chamada de óvulo. Só que nesse caso a gente deve cuidar para não confundir o óvulo dos animais com o óvulo dos vegetais. O óvulo do animal já é a célula haploide, aquela que reproduz. O óvulo do vegetal não. O óvulo do vegetal ainda é uma célula, uma estrutura, na verdade, celular, diploide. Tá? Aí, esse óvulo é formado por 2 camadas. A mais interna, a mais perto das células reprodutivas, é chamada de primina. A mais externa, chamada de secundina. Então, forma-se por 2 camadas, por 2 tipos de tegumentos. Bem embaixo, na estrutura do óvulo tem um buraco. É por onde desce o tubo polínico e entra a fecundação, chamada micrópila. Todas essas estruturas citadas até então são diploides, são 2N. Aí, para dentro da primina da secundina e passando pela micrópila tem essa camada pontilhada aqui, que é uma membrana bem fininha. Essa membrana fininha é chamada de saco embrionário. É para dentro do saco embrionário que estão as células realmente que vão estar envolvidas no processo reprodutivo. Então, a primeira delas, a mais importante, chamada oosfera. Essa é uma célula haploide e ela vai fazer as vezes do óvulo de uma mulher, por exemplo. Então, essa aqui do meio, que está bem na entrada da micrópila. Logo para dentro nós temos 2 outras células, pelo menos, chamadas então de mesocisto ou núcleos polares. Nesse caso, o mesocisto, aqui que eu desenhei, é formado por 2 núcleos haploides. Então, nesse caso, ele é 2N. Só que poderia ser 2, 3, 4, 5, vários N. No trigo, por exemplo, essa estrutura do mesocisto ela é 5N. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter estruturas com números cromossômicos atípicos daqueles que a gente está habituado, que é o haploide ou diploide, que é o N e o 2N. Então, nesse caso, isso é normal. Tem mais estruturas internas? Tem. As outras estruturas internas que a gente pode ter, primeiro, são células que estão lá do lado oposto à oosfera. Essas aqui normalmente são 3, ficam lá no fundão, chamadas de antípodas. Essas antípodas elas não têm finalidade reprodutiva nenhuma. E ainda a gente pode ter 2 outras celulinhas aqui, bem do ladinho da parte da oosfera, chamada de sinérgides ou células companheiras. Tipo as damas de honra de quem vai reproduzir, tá? Essas celulinhas aqui que eu fiz por último, essas não apresentam papel reprodutivo. Então, essa estrutura inteira do óvulo que está aqui, ela se transforma em semente.
Então, quando cair um grão de pólen e fecundar forma uma semente. Então vamos pensar, quantas vezes isso acontece, por exemplo, num tomate? Depende do número de sementes que tem. Quantas vezes isso acontece dentro de um melão, mamão, melancia, goiaba, né? Toda uma abóbora, todo o número de sementes significa o número de vezes que aconteceu isso. É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, para os grãos de milho. Cada grão de milho é uma estrutura dessas inteira crescendo. Então, um grão, uma fecundação. Um grão, uma fecundação. Um grão, uma fecundação. Todo aquele mundaréu de grão de milho que tem na espiga é, na verdade, cada vez uma fecundação. E aquele cabelinho pretinho que tem no milho, na verdade, estava preso aqui, e o cabelinho pretinho é essa estrutura do estilete que vai lá fora da espiga para buscar o grão de pólen. Então, aqueles pelinhos que tem no milho, chamado de boneca do milho, na verdade, é essa parte dos estiletes que vão lá fora para receber seu grão de pólen. Quando a gente tem algum grão de milho falhado na espiga, significa que para aquele um pelinho, para aquele um estilete, faltou o grão de pólen. Por isso que é importante que na lavoura de milho as plantas estejam a uma distância adequada. Se elas estão perto demais, não dá espaço para cair grão de pólen de uma planta na outra. Se elas estão distantes demais, o grão de pólen cai no chão e não fecunda as plantas vizinhas. Então, a distância que os pés de milho têm numa lavoura, de uma linha para outra e dentro da mesma linha de plantação, de uma planta para outra, é o que garante uma maior taxa de fecundidade. Por isso, que uma das coisas importantes que os agrônomos fazem é saber a que distância uma planta tem que estar da outra para garantir um melhor e maior processo reprodutivo. Essas, então, são as principais características que nós vamos ter do processo de formação de estrutura anatômica que nós podemos encontrar numa flor, nesse caso aqui, de uma angiosperma completa.